Gente, eu sou pediatra, trabalho em Belo Horizonte na rede pública e privada e hoje eu vim aqui falar de um assunto sério que está preocupando muita gente, a meningite. Gente, meningite é uma doença muito grave que pode matar em menos de 24 horas. Os sintomas são febre, dor de cabeça e prostração intensa. Tem alguns sinais que são característicos, como abaulamento de fontanela, a moleira do bebê, e os sinais de irritação meníngea, que para ser identificados precisam do exame físico feito por um pediatra experiente. Então, a criança ser avaliada por um médico faz toda a diferença. Só que muitas vezes a doença é traiçoeira. Ela aparece inicialmente como uma febre isolada, ou pode ter até alguns sintomas de gripe enganando a gente. O pior de tudo e o que deixa a gente com a maior sensação de impotência é que ela pode evoluir muito rápido e muitas vezes não dá tempo da gente fazer muita coisa. Independe de classe social, se o hospital é de vidro fumê ou se a gente está no SUS. Então, o meu apelo hoje é para prevenção. A bactéria mais violenta que causa meningite é o meningococo e tem 5 sorotipos que causam a doença: A, B, C, W e Y. O nosso calendário do SUS disponibiliza só a vacina contra o sorotipo C, que era o mais comum. Correspondia a mais ou menos 70% dos casos. A criança deve receber 2 doses, uma aos 3 e outra aos 5 meses. Depois disso, é indicado um reforço com 1 aninho de vida. Em 2018, houve uma pequena mudança no calendário, que incluiu mais um reforço entre 11 e 14 anos, porque a gente percebeu que essa proteção não dura para sempre. Desde 2010, com a vacinação em massa das crianças menores de 2 anos, a incidência de meningite pelo tipo C reduziu bastante, quase desapareceu. E aí, as formas que têm sido encontradas quando acontece são dos outros sorotipos, ficando o tipo B em primeiro lugar, seguido pelos sorotipos W e Y. Por conta disso, existem outras vacinas disponíveis em clínicas particulares que ampliam a proteção contra a doença, que são as vacinas ACWY e a meningo B. A meningo B é dada em 4 doses, aos 3, aos 5, aos 7 meses e mais uma entre 12 e 15 meses de vida. Adolescentes e adultos até 50 anos que nunca vacinaram podem tomar 2 doses com intervalo de 1 mês entre elas. A vacina CWY, ela entra em substituição da meningo C, aquela que o governo já oferece. Ela protege também contra os sorotipos A, W e Y. É uma vacina altamente recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa vacina começa aos 3 meses de idade, com 3 doses no primeiro ano de vida, e os reforços aos 12 meses, aos 5 anos e aos 11 anos. Criança maior que 1 ano e adolescente, se nunca vacinou, tem que tomar 2 doses. E o adulto pode tomar também, e aí o esquema é em dose única. As duas são vacinas que são caras mesmo, gente, mas na minha opinião vale a pena. Afinal, nós estamos falando de uma doença muito grave, com alta letalidade, com grande potencial de deixar sequelas quando não mata. E também são vacinas bastante seguras. Nenhuma dessas, nem a vacina pública, nem as vacinas particulares, tem risco de causar a doença, porque são todas vacinas inativadas, ou seja, sem a bactéria inteira. São só pedacinhos para o organismo fazer o reconhecimento e se proteger. E jamais esquecer das outras vacinas do calendário também, viu? O meningococo é apenas uma das bactérias que pode causar meningite, a mais grave, no caso. Mas há várias outras podem causar doença também. Além dessa atenção com a vacinação, eu tenho mais um pedido a fazer. Independentemente da sua opção política, gente, perder uma criança, principalmente de forma tão trágica, como no caso de uma meningite, é uma dor imensurável para a família. As crianças não têm nada a ver com política e a dor do outro também não. Então vamos pensar um pouquinho, ter um pouquinho de empatia e não deixar que a nossa opinião tire da gente o nosso senso de humanidade, tá bem? Toda a minha solidariedade à família do ex-presidente nesse momento de dor e a todas as famílias que perderam algum ente querido com essa doença. Um grande abraço a todos e não esqueçam de vacinar.